Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que quem vos fala é o pastor Vitor, novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Amém. Irmãos, eu decidi, criar aqui uma playlist sobre discipulado. Então a gente vai falar sobre o discipulado prático. De como seguir Jesus, como estar com Jesus, como viver com Jesus, na prática, que tem sido aquilo que é hoje mais difícil dentro da nossa sociedade, devido à cultura, devido a muita mistificação, entre outras coisas que tem acontecido, até mesmo apostasia, algo que é muito triste, e o pastor Vitor decidiu estar fazendo um discipulado prático, para que as pessoas venham a conseguir a ter um relacionamento com Deus. Tá bom? Peço aos irmãos que não reparem, nós estamos na beira da rua, perto da rua, então, como vocês estão vendo, hora e outra vai ter um barulho de um veículo, infelizmente, tá? Então vamos lá. Então, na aula de número 1, ou então o vídeo de número 1, a gente falamos sobre a comunhão com Deus e a necessidade da gente conhecer a Deus, da gente aprender a sua palavra, da gente ter uma vida com Deus e não só uma vida na igreja, tá? E na aula de hoje nós vamos falar acerca desse discipulado de forma um pouco mais profunda, tá? Vamos abrir Mateus 28, versículo 19, que vai dizer assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, se tem uma palavra que ela foi entendida de forma às vezes equivocada, muitas das vezes, infelizmente até lá fora, no mundo, e às vezes infelizmente até dentro da nossa igreja, é a questão de, muitas das vezes, uma mentoria. No nosso caso, um discipulado. Por quê? Porque na visão geral da cultura brasileira, nós vamos ver que até se você agora for na internet e colocar discípulo no dicionário, você vai ver que é aquele que segue, você vai ver que é aquele que é o aluno, é o aprendiz, E não é mentira, não é errado, falar isso. Mas a palavra discípulo, ela significa muito mais do que isso. E eu vou estar explicando basicamente, para a gente não fazer disso uma aula teológica, mas eu vou ler de novo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra discípulo, ela é muito mais abrangente do que somente aquele que segue, aquele que é aluno. O seu sentido grego da palavra discípulo é aquele que multiplica. Eu vou repetir, no grosso modo, para a gente não perder muito tempo. Discípulo é aquele que multiplica. Você vai ver que antes dos apóstolos se tornarem apóstolos, eles eram discípulos. Dos apóstolos vieram 70 discípulos. E desses 70 discípulos, uma multidão de discípulos. Estão conseguindo entender? Então, o que Jesus está querendo dizer? Que o discípulo multiplica. E eu vou te dizer como ele faz isso. Esse sentido de multiplicar é o discípulo que amadureceu, é o discípulo que cresceu, é o discípulo que frutificou. E como isso é feito?
com uma vida com Deus diária. Então, o que tem acontecido é que as pessoas têm feito discípulos, tá? Para elas. Pessoas estão seguindo pessoas. E isso é o início da caminhada de um discípulo, mas isso não é, de fato, um discipulado. Porque o verdadeiro discipulado ele tem a ver com esse discípulo se tornar um mestre. Um discípulo que ele não se torna um mestre, ele não foi discipulado. Então, o que nós temos na nossa cultura brasileira é um ensinamento ligado a apego, aonde o líder, o discipulador, se apega ao aluno, e o aluno ao discipulador. Então, o aluno ele fica dependente do seu mestre a vida inteira. Então, o discípulo, vocês estão vendo que na cultura brasileira, na nossa cultura, é uma coisa. É aquele que é aluno a vida inteira, aquele que segue a vida inteira é outra, aquele que segue alguém. Mas discípulo, no grego, no seu termo bíblico, não é só quem segue, é quem multiplica. E aqui nós temos agora uma chamada para mim e para você. Ide e fazei discípulo. Então nós temos que amadurecer. Nós temos que amadurecer para criar outros discípulos. E não é para mim e nem para você. Porque como a gente já viu, o pastor Vitor não tem nada para te dar e você não tem nada para dar para alguém. E é o que tem acontecido. As pessoas elas não se multiplicam e isso, infelizmente, reflete na forma que a gente discipula, né? Pessoas com, às vezes, 2, 3 anos de caminhada, elas não sabem evangelizar. Elas não sabem fazer um devocional, elas não sabem pregar a palavra, elas não sabem, às vezes, caminhar com Jesus. Elas não sabem orar. E de quem é a culpa? Vai ser de quem está discipulando. Porque a forma de discipulado bíblica é multiplicar. E se nós estamos criando pessoas para ser dependentes de nós, nós não estamos discipulando. Nós estamos, então, podando. Nós estamos modelando alguém para ser o nosso servo. E não é isso que Jesus quer. Jesus aqui está dizendo para a gente ir e fazer discípulo. Jesus está dizendo para a gente ir e criar novos alunos, novos seguidores de Cristo. Não seguidores do pastor Vitor, não da religião ali, seguidor daquela igreja assado, daquela igreja assim, da minha igreja, que eu não tenho, né, mas que eu lidero. Então é errado seguir o pastor? Não. É errado seguir o presbítero ali, ter a doutrina, tá? Não. Não. É errado a gente não amadurecer. É errado essa pessoa espiritualmente não crescer a ponto dela mesma doutrinar outra pessoa. Quem tem que fazer isso não é pastor. O pastor cuida de rebanho. O pastor não sai por aí só fazendo discípulo. Quem faz isso são os discípulos do discípulo que esse pastor gerou, que esse presbítero gerou, que essa pessoa gerou. E quando essa pessoa vai para a rede social, como o pastor Vitor está aqui hoje, né? Quando essa pessoa ela começa a pregar, os próprios irmãos da igreja embarreram essa pessoa. Ah, mas você é pastor, você é pastora, por que você está pregando? Por que você vai para a internet pregar? Mas quem você acha que é? Não, porque nós não estamos entendendo o nosso papel. Discípulo gera discípulo. Um pastor, um líder, um irmão, um teólogo, seja quem for, ele tem que preparar alguém para ser independente o máximo possível dele para criar outro discípulo. Isso que é ide e fazei discípulo. Então, nessa segunda aula de discipulado,
Mateus 28, 19, eu te pergunto, você tem feito discípulo? Você tem criado uma pessoa dependente de você? E como faremos discípulos se a gente não tem uma vida com Deus de manhã, se a gente não tem um devocional, se a gente não tem um compromisso de viver com Deus depois da porta da igreja? Então nós não temos condições de discipular. Não, mas não faça isso. Ide e faça discípulos. Então amadureça, ensine e crie outras pessoas maduras para que nós tenhamos discípulos na nossa igreja. Essa é a nossa aula de número 2. Eu agradeço a sua atenção em nome de Jesus e vamos continuar nessa aula. Ide e fazei discípulos. Multiplique discípulos. Ensine as pessoas a seguir a Jesus e não só a doutrina da igreja, não só o pastor, não só o presbítero, mas principalmente a Jesus. Tá? Então essa é a nossa aula de número 2. Eu agradeço você por ter ficado até aqui. Tchau, tchau. Eu te espero na próxima aula.